confiança de passar isto para as equipas e acreditar que não vais fazer exatamente igual a mim, mas vais fazer o teu melhor e eu estou aqui para te ajudar. Olha, concordo completamente que percebes, né, esta autoexigência, não, dos três. Eu acrescentaria, percebes também uma fantástica humildade. Pela fotografia, pelo viajar, pelo descobrir histórias, por conhecer sítios. E a máquina guarda estas memórias. Hoje as boas práticas apontam no sentido da aposta no ser em detrimento do ter e previamente ao estar. E quando vou tomar a decisão de ir para o ensino superior, aí queria ser diplomata. Portanto, ou seja, e tudo fiz para tentar ingressar, não consegui. E fui parar aos recursos humanos, onde trabalho há mais de 26 anos. Mesmo do ponto de vista da gestão de pessoas, vocês sublinharam bastante, é preciso olhar à particularidade de cada um. Olá, muito obrigada por terem aceitado este nosso, nem sei se lhe chamo convite, se desafio, se proposta desonesta. Se É um bocadinho de tudo. É um bocadinho Eu gosto da de parte tudo. da proposta desonesta. É? Pronto, então é uma proposta desonesta. Nuno, Susana e Rui, muito obrigada por estarem cá connosco no The Human Factor, que pretende, é sempre o nosso objetivo, descobrir aqui um bocadinho as pessoas por trás dos profissionais. Nós conhecemos os profissionais, mas acreditamos que a forma como nós gerimos as pessoas tem muito a ver com como nós somos, quem somos, como nos fizemos, como fomos desenvolvendo a nossa vida. Portanto, muito obrigada e eu acho que podemos começar já com um brinde. Sim, acho Acho que sim. Obrigada a nós pelo convite. Obrigado por terem aceito para falarmos aqui sobre aquele bicho, as pessoas. Não é? Que é sempre o mais difícil, não é? Dizem que sim. Dizem que sim. Então, e se calhar começamos por aí, pelas pessoas. Sim, acho mesmo. David, quem é que nós lançamos assim aos bichos? Qual dos nossos convidados? Não venhas com as senhoras primeiro. O Rui, sim, concordo, não é? Rui. Para ser um pouco assim disruptivo, não é? Exato. Sentiria-me forçada. que é esse se vocês Quem és primeiro. tu? De onde vais? Quem sou para eu? onde vais? Eu sou o Rui Soares, com 55 anos, um apaixonado por pessoas. Nasci em Angola, vi um contexto de guerra, que vim para Portugal, para um paraíso, de alguma forma, e faço essa referência porque é algo que me marcou também para aquilo que eu quero fazer. E desde cedo, desde a altura da faculdade, que enverdei para uma área de comunicação, ciências de comunicação, mas rapidamente vi que a área de pessoas era a área que eu queria trabalhar. Isto muito pelo meu sentido do protetor e tentar perceber como é que eu consigo contribuir também para que as pessoas fossem felizes dentro de uma organização, como eu não posso influenciar aquele contexto familiar. E, portanto, trabalho no grupo Desfo, que tem várias áreas de negócio, em Gaia, em Vila Nova de Gaia. Estou como responsável de recursos humanos do grupo. Tenho uma equipa de 12 pessoas, todas elas mulheres. Não é nenhum problema. Quem é que fez o recrutamento? E eu. Já tive alguns homens também, mas agora, neste momento, são mulheres. E mais, dou aulas no SCAP também, na licenciatura e no mestrado de recursos humanos. Portanto, tenho esta oportunidade também que a empresa acabou por também dar este espaço, que é, ao mesmo tempo que evolui em termos profissional também, e buscar conhecimento também à academia, que eu acho que é importante esta ligação da academia com as empresas, e portanto tenho esta oportunidade de dar trabalho, é verdade, desde estas últimas 2 semanas orientar 7 teses de mestrado. Portanto, dá algum trabalho, mas é enriquecedor ver os jovens a adquirir conhecimento, a evoluírem, a crescerem. E nós também, não é? Nós Estamos também. sempre a E que me aprender, obriga não é? constantemente a acompanhar. tenho esta felicidade de ter esta possibilidade de dar aulas e exercer a minha função também. Quando vieram de Angola, foram para o Porto? Sim, para o Porto, sim. Os meus pais Eram originariamente eram dali de Santa Maria da Feira. Portanto, Não trouxeste uma fogaça. podia ter trazido. Fica a ver. Fica para a próxima.
Portanto, e vim de lá com 6, 7 anos, portanto, foi uma altura também que eu vi a guerra lá, portanto, Tens irmãos? muito exposta, sim, 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 sou eu e mais 3, sou mais novo de todos, portanto, e que vi guerra, portanto, vi os cadáveres, essas coisas todas, portanto, da janela via tudo. Lembro-me de passar as noites sentado no chão da cozinha, a olhar para a janela, porque aquilo que diziam é não metas a cabeça na janela, onde havia a passar balas luminosas de um lado para o outro, portanto, nós estávamos no meio do centro da cidade. Disseste qual era a cidade? Luanda. Foi mesmo Era Luanda? mesmo Luanda, mesmo Luanda. Portanto, tinha uma facção de um lado, outra facção do outro. E, portanto, decidimos vir, não éramos para regressar, segundo o que os meus pais me contam, mas decidimos vir porque, de facto, uma vizinha, durante o dia, foi tentar com binóculos Foi à ver. janela. E então aquilo com o sol dá sinais. Portanto, e então começaram a atacar o prédio. E então, ao começar a atacar o prédio, tivemos que sair. Portanto, lembro-me de ir no aeroporto a rastejar até ao avião. Que idade é que tinhas? Tinha 6 anos. 6 anos. Portanto, portanto, marcou-me exatamente por ver isso, e a partir daí não sei o porquê, este lado protetor, este lado mais humano, prefiro muitas vezes de ser eu mais lesado do que propriamente os outros. Se calhar às vezes não deveríamos ser assim tanto, mas às vezes eu lembro-me na escola de estar a jogar a Berlim e tudo isso, e ver que às vezes eu estava a ganhar e fazia para perder para outra pessoa ganhar, portanto, que queria ver as pessoas felizes, portanto, e foi por aí, veio um bocadinho esta veia este lado mais humano, mais humanista, e é este o trabalho que eu quero continuar a fazer, impor aqui mais humanismo dentro das organizações, olhando para aquilo que é a realidade também que já experimentei, não tanto humanistas, muito mais de gestão, muito mais ao antigo, portanto, e acho que é um desafio grande, que implica aqui muita resiliência. Houve alturas, ou havia dias que chegava a casa e dizia: vou desistir disto tudo, que não adianta, parece que estou a remar num sentido, mas... Isto faz muito sentido, é muito curioso como o nosso passado depois nos dá caminhos, não é? E onde nós E nos este lado, encontramos portanto, e e isto também realizamos. desenvolveu muito aquela questão da agilidade, da perspicácia mental, agilidade mental, de olhar para determinados assuntos e tentar ver logo a tudo à volta. Vou dar um exemplo: eu, se for fazer um team building de paintball, eu sou o único que fica atrás de todos. Gostas de os atacar para as costas. Não, vou ser para o fim. Não, porque é o efeito Sim, de estar sim. no meio da guerra Sim, e sentir sim, que sim. alguém me está a apontar uma coisa que alguém me vai acertar. Sim. E, portanto, este receio fica cá atrás. E então fica atrás e sou sempre o último. Acabou. Não, eu aqui estou vivo ainda. E como é que a fragilidade nos transforma também em forças, não é? Tens 55 anos, Sim, não é? sim. Com 55 anos, obviamente que já podia ter escolhido outro caminho enquanto personalidade, ou seja, se calhar um bocadinho menos protetor, porque muitas vezes, eu queria dar aqui a dimensão da coragem, não é? Eu acho que é o ser protetor, muitas vezes é mal interpretado quando pomos os outros à frente como uma fragilidade enquanto gestor, não é? E depois é uma opção nossa, com a maturidade que já temos, não é? Escolher ser fiel àquilo que acreditamos, não é? Isso é... E isto veio muito, um conjunto de valores que para mim são fundamentais e não abdico. Já saí de empresas sem ter nada no futuro. Uma situação que saí da empresa no dia seguinte, eu olhava e disse: não tenho carro, não tenho telemóvel, não tenho computador, não tenho nada, estou fora do mundo. Exatamente porque quando choca com aquilo que são os teus valores, e quando chego a casa à noite e quero descansar e estar tranquilo. Boa. Está convocado para ser o meu diretor de recursos humanos, mas não o meu colega de paintball. Fica atrás galho. Susana, que tu queres pegar nesta questão dos valores, o que é que te marcou, o que é que te fez na vida? O que é que me fez na vida? Portanto, eu diria que a minha educação, sou de uma família de Lisboa, nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, estudei em Lisboa, uma família tradicional, e acho que muito daquilo que sou hoje foram valores passados não só pelos meus pais, mas acima de tudo pelos meus avós, com quem cresci, quer os maternos, quer os paternos. Fundamentalmente os paternos até tiveram uma maior influência, e portanto passaram-me valores que eu prezo até hoje, como a honestidade, a frontalidade, a transparência, o nunca vergar a cara à luta, o procurar sempre ter voz. E acho que a minha voz veio desde muito, muito jovem, porque eu sou primeira neta, primeira filha
primeira sobrinha de ambos os lados da família. Sou a única mulher, porque depois só nasceram primos direitos. Tenho um irmão, o Gonçalo. E, portanto, acho que também sempre tentei que essa minha voz pudesse ser a voz de hoje em dia, que se fala-se muito da igualdade, não é? Ou da desigualdade, ou de limar as arestas entre os homens e as mulheres, e sempre quis acreditar um bocadinho na minha história de vida até hoje. Se calhar também profissionalmente isso me aconteceu, porque com 27 anos já era diretora de recursos humanos de uma das maiores empresas do país, que na altura era o Faranova, uma das empresas do Grupo Jerónimo Martins, numa altura em que o setor da distribuição alimentar era completamente masculino e, portanto, tudo o que era os meus colegas de direção executiva eram todos homens e, na verdade, eu, para além de ser nova, não saber quase nada da vida em termos pessoais e profissionais, ainda estava à frente de uma área que é a área das pessoas, a procurar ter voz por as pessoas, num setor também bastante exigente e masculinizado. Portanto, não sei se respondi bem à tua questão, Respondeste, mas olha... Eu fiquei aqui com a primeira filha, não é? A menina, não é? Primeira neta, menina, etc. Tens filhos? Tenho 2 Havia aí filhos. muito mimo ou não? Sou casada, já te respondi isso. Sou casada com o Joaquim, tenho 2 filhos, a Maria Rita e o José Pedro. O mimo, eu posso dizer que um filho, o primeiro filho, tem sempre aquela, eu acho que é uma espécie de uma cobaia que acaba por, às vezes, mimar-se muito. No meu caso, em concreto, eu acho que sim, posso dizer que sempre sempre me senti mimada pela família, mas sempre senti a exigência de ser a primeira. E a primeira tem que ser o exemplo, a primeira tem que liderar, abrir o caminho aos outros, não é? E, portanto, eu acho que mais do que o mimo foi a exigência, e o meu pai sempre esteve, e ainda hoje tem, essa máxima de liberdade é igual a responsabilidade, e na verdade acho que sempre nunca quis preocupar em demasia aqueles que depositavam em mim a exigência, mas ao mesmo tempo a confiança total para levar para a frente o caminho dos outros. Quando começaste a querer sair à noite? Quando comecei a crescer à noite. Era com os irmãos, com os primos? Era mesmo só com os amigos, porque o meu irmão é mais novo do que eu. Os meus primos eram todos mais novos, portanto, era eu com os amigos, não é? Eu é que tive que abrir porta para esse caminho. Eles é que era mais ao contrário. Eu é que ajudava a minha irmã e a minha sobrinha a sair, porque eram mais velhos que eu. Mas por acaso nunca tive assim muito problema de trilhar o meu caminho, mesmo nas saídas à noite, talvez porque a velha máxima do meu pai, liberdade é igual a responsabilidade, eu sempre a tivesse levado muito a sério. Portanto, na verdade, olhando às vezes para trás, penso que fiz tudo muito direitinho, não é? Tipo, eu também teria feito nunca mais. Chumbei, fiz assim algumas coisas que se calhar hoje em dia pensava, fazer uns disparates assim mais à séria. Tipo como o meu irmão fazia vários, que eu estava sempre a tentar que ele não fosse apanhado, se calhar teria sido também igualmente divertido. Mas olha, isso se calhar também te deu aí algumas competências para lidar com as pessoas, não é? Sim, acho que sim. Acho que as pessoas é o mais desafiante, não é? Mas para mim também é o mais apaixonante, porque, não sei, desde que me lembro por gente que gosto de uma boa conversa, de estar com pessoas, de poder impactar a vida das pessoas. Acho que sempre fui também muito desafiada a isso e acho que sempre me fui tendo a oportunidade de tentar fazer essa diferença naquilo que vou fazendo no meu dia-a-dia, nas empresas pelas quais já passei e hoje em dia, não é? Na padaria portuguesa. Como diretora de recursos humanos, tenho procurado também continuar. Eu adoro o orgulho, como vocês dizem, o sítio onde trabalham. Maravilha, que bom. Sim, temos esta velha máxima, uma vez padeira, para sempre padeira. Adoro. Sobretudo se vivesse ali em Aljubarrota, poderia ter dito isso. Eu costumo às vezes até brincar com os não meus era amigos. Só para dar umas cacetadas nos espanhóis. David, mas
A Susana certinha, não é? Não sou nada. Não, ainda O meu bem. pai, quando ouvir isto, vai dizer: ai, ela não grande contou a verdade. Contou tudo. Ela não contou tudo. E o Nuno, também vês com ar certinho? Acho que são um pouco diferentes, não? Eu acredito que todos somos diferentes, não é? Em certa medida. Bom, Nuno Silva. Mas podes começar de uma forma diferente, que é Sim. o teu pior disparate que já fizeste em miúdo, em criança. Meu Deus, são tantos que eu nem me lembro. Era melhor eu falar sobre isso aqui ao contrário. Aquele que rendeu o maior castigo de todos, não é? Não, mas eu tenho ideia do Nuno daquelas pessoas que não desarrumam a casa. Eu quando tenho. Sou organizado. É um facto. pera. Isso é Não, uma das ele é questões sempre- que trago. É assim, sempre fui muito perseverante nas coisas, mas é assim, 52 anos, basicamente pessoa de pessoas, sou de Lisboa, filho único, portanto lá está, sendo sempre o bom e o mau na primeira pessoa, com tudo o que isso implica, e portanto eu trago aqui uma coisa, um livro que teve 20 anos de gaveta e em 2019 viu a luz do dia, portanto, ou seja, eu diria que no princípio era o verbo e a verdade. É assim, eu com 6 anos já, mesmo com 6, não foi só o aprender a escrever. espera. É teu? É teu, agora que eu estava a dizer. Nuno Silva. Coincidência. Curiosamente. Assim, até põe o nome dele ali, que a música é meu. Não é o caso. Mas, Está a de venda facto, aonde? para já, o Uc, Bertrand, encontras isso em qualquer lado, Olha, basicamente. então, Mas isso é. Mas lá espera, mas tu publicaste isto em 2019. está, 2019. Mas já estava Com escrito. apresentação na Feira do Livro e tudo. Era isso que eu ia dizer. 20 anos de gaveta. Era E isso. foi só a diferença entre uma altura em que tínhamos que ir bater à porta das editoras ou quando eu fui convidado, cá está, para chegar a esse desfecho, fui convidado em 2018, primeiro por uma editora e 15 dias depois por outra. Mas eu, lá está, optei pela primeira e, portanto, a Cordel de Prata, de facto, hoje em dia já tem um naipe não só de escritores muito vasto, como também de obras variadas, de poesia, a prosa, por aí fora. E, portanto, muito, muito interessante. Eu escrevo desde há muitos anos, Poesia. curiosamente, comecei a escrever com 14. Sempre adorei escrever, portanto, e isto na altura fez com que eu, quando chego, digamos, àquele 10º ano, fui para a área D, a tal área de humanidades, não é para fugir à matemática, Vá lá. mas também, aproveitava-se. mas por outro lado, Dava jeito. porque lá está, havia supostamente este gosto, isto estava lá, e tive um professor de jornalismo que me marcou, ao ponto de eu ficar com aquela coisa de querer ser jornalista. Isto foi a primeira nuance. Depois a coisa evoluiu um pouco, e quando vou tomar a decisão de ir para o ensino superior, aí queria ser diplomata. Portanto, ou seja, e tudo fiz para tentar ingressar, não consegui, e fui parar aos recursos humanos, onde trabalho há mais de 26 anos. Portanto, ou seja, onde já percorri tudo, Acidentes empresas grandes, Sim, é isso que eu há acidentes felizes. Pá, olha, aconteceu O isto. denominador comum é sempre pessoas, portanto, ou seja, de alguma forma, a arte de comunicar, seja escrita ou, digamos, verbal, ela existe, sempre gostei muito de comunicar, por isso estar em diferentes fóruns, envolver-me sempre de les a les, com várias organizações, ajudando pessoas aqui e ali. A Isabela, obviamente, conhece esta faceta, de alguma forma, e, portanto, vamos-nos entrecruzando por aí, mas eu revejo muito nesse papel de ajudar as pessoas e, sobretudo, termos um mundo melhor. Isso é uma missão, diria eu, de alguma forma. Não sei explicar. Eu ainda não como sei é se que- és muito ou pouco diplomata, mas político és. Porque, qual foi o maior disparate que fizeste em criança? Ele tem aqui um livro. Tem aqui. Pode ser, Estava pode na ser. gaveta. É um disparate Na interessantíssimo. Bertrand, É engraçado tu pensares assim, porque eu pensei ao contrário. Sim. Ok, 20 anos na gaveta, publicado em 2019, Sim. e agora? Agora, é assim, já tive, não só a editora já me fez essa pergunta, quando é que lança outro? Eu digo assim, eu tenho muito material de gaveta, outro material. Porque é normal, este já estava compilado, arrumadinho, aliás, isto foi registado em 99 na SPA, portanto ele está a ver aguardado. E, entretanto, quando me disseram, tem alguma obra que ainda não tenha sido publicada? Então o Nuno enviou, como é óbvio, eles fizeram a análise e disseram, isto é para publicação de caras. Portanto, foi assim. E escreves E a sobre coisa- o quê? Eu não conheço. Não, isto é desculpa. poesia. É poesia, Isto é eu poesia. sei, eu estava a ver. Mas é sobre. Qual é o teu tema dominante? Um escritor escreve sobre tudo o que o inspira. Ou seja, Pronto, então o que é que e te aí- inspira? Não, o mundo em geral, as pessoas, o cotidiano, obviamente há muitas coisas neste momento para pegar. Não há falta de inspiração para isso. Tem que haver transpiração. Eu diria, com que idade? os rabiscos, sim, estamos a falar de 13, 14, por aí, porque na altura havia os namoricos, havia aquela Sim, coisa. Que ocupava imenso E tempo. havia, aliás, havia a história até dos pen friends, se bem se recordam. Pois havia. Eu tinha pois correspondentes, digamos, um pouco espalhados pelo mundo, desde a Holanda até às Ilhas Já não me lembrava Maurícias e por aí disso, fora. verdade.
E a dada altura, quando chegavam lá postais e cartas a casa, os meus pais perguntavam: mas tu conheces estas pessoas? Vais viajar? O que é que vai É acontecer? platónico. E portanto havia, lá está, o escrever era assim. Havia muito esta correspondência, porque não havia redes sociais, não havia Claro. nada, não havia telefones, não havia nada. Tudo era de facto muito intenso por esta via. Bons O tempos. escrever era totalmente Eu diferente. tive um pen friend da Irlanda, quando veio a Portugal, os meus pais conheceram-no e disseram-me a seguir: estás proibido de continuar a... Pois. Porque ele chegou cheio de tatuagens, Pois. assim, Pois. cheio de Pode acontecer, tatuagens, uma pessoa está a bebia escrever imensa não cerveja. E os meus pais: estás proibida, Sim. não me peças outra vez dinheiro para os selos. Pois. E assim, Hoje é verdade. tipo wireless. Antes mas era pronto, é tipo de facto tinha é uma paixão muito grande Pois. e tenho obviamente como desejo, aí não poesia, mas em verdade pela prosa. Cheguei a ter 2 ensaios que fiz, mesmo curtos, mas ficou o gostinho a mais, eu tenho que tentar desenvolver. Mas para isso eu preciso de tempo, porque estas coisas do escrever, e para chegarmos ao José Rodrigues dos Santos ou algo mais, ou parecido, isso implica fazer um deep diving, como eu costumo dizer, da pessoa inspirar-se na realidade que quer abordar e depois a partir daí ir por aí fora. A prosa, de facto, é um caminho longo, mas é um objetivo. Tenho isso como, pelo menos, objetivo a médio prazo. Não diria já, mas o continuar a escrever é normal. Eu vou escrevendo. Já não escrevo, se calhar, como escrevia antes, mas continuo a Antes de escrever. passar aos vossos objetos, só uma pergunta muito rápida, muito rápida. Escreves para quem? Eu escrevo, quer dizer, eu não tenho propriamente. Quando uma pessoa escreve, obviamente, tenho a minha mulher, tenho, obviamente, tudo isso. Mas eu, no fundo, escrevo para o geral. Ou seja, depende da inspiração. Eu também tenho um blog, portanto, eu continuo a escrever. Portanto, há várias formas, mas, quer dizer, pode ser alguma coisa sentimental. Mas o mais- blog é mais linkada. profissional ou é? Não, blog É- poético. Ok. Poesias minhas, chama-se Fragmentos. Fragma, aliás, é o nome. E, portanto, eu escrevo, mas não tenho propriamente um destinatário específico. Portanto, quando se escreve, aborda-se o geral, como também se aborda o particular. Sem ter, obviamente, destinatário específico. Não é? Eu ouvi ontem na TSF uma rúbrica sobre escritores, em concreto, não só de poesia, mas escritores, e quem tinha feito o estudo, de caso, se quisermos, não é? Que fez a investigação toda, dizia que a maior parte dos escritores que tinha conhecido, salvo raras exceções, não se sentiam confortáveis em apelidar-se ou adjetivar-se já de escritores mesmo, efetivamente escritores, não é? Na perspectiva de viver da escrita e tudo. Sim, 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 Mas, sim. mas eu também acho que muitas vezes existe alguma pouca segurança nas suas convicções, não é? E, portanto, eu achei muito giro tu dizeres, apelidaste logo como escritor também, há partes do Sim, outro sim, papel, sim, do outro um chapéu, facto, não é? é assim, Eu gosto disso. Comecei pela formação, na área da formação profissional, depois tirei o cabo de formador, fui dar formação, depois já assumi mais tarde outro tipo de papéis, como mentor, tutor, facilitador também a nível de organizações, e hoje colaboro com várias organizações, porque me sinto bem nesse papel, mas sinto-me bem de forma genuína, portanto, não só acredito nas pessoas, como sinto necessidade de as inspirar a fazer, lá está, que o seu mundo seja um pouco melhor, todos os dias, na medida do possível. Seja onde me encontro, nas empresas por onde vou passando, seja também ao nível da comunidade, de pessoas, de amigos com quem me relaciono. Pessoas e amigos, todos os níveis, conhecidos, por aí fora. Normal, sempre. Bem, vamos passar aos objetos. Ai, Quem começa a ler? O Nuno já revelou É verdade. Já revelou, não o é? dele, não é? Eu já revelei. e tu não queres? Então, eu aproveitar. posso revelar o meu. E é mesmo revelar. É mesmo revelar. Isto é ir lá atrás. Exatamente. Isto é a minha máquina, que já tem bastantes anos. Não tenho guardada a primeira. A primeira máquina fotográfica que eu tive, eu deveria ter para aí uns 12, 13 anos. Foi o meu avô paterno que me ofereceu. Eu tenho imensa pena porque não a tenho hoje, mas acho que o gosto pela imagem, pela fotografia, pelo viajar, pelo descobrir histórias, por conhecer sítios, e a máquina guarda estas memórias, não é? Antigamente, hoje em dia é tudo muita fotografia digital, e depois não há álbuns, não há nada disso, não é? Que é uma pena, mas eu gosto imenso e sempre que vou a casa, ou seja, os meus pais têm imensos álbuns, porque na altura toda a gente, no fundo, revelava as fotografias, eu também ainda sou desse tempo, não é? Apesar de não parecer. E só se aproveitava Apesar de não 10% parecer, das mas fotografias. exatamente, mas recordo-me muito ou seja, ir com os meus rolos da máquina fotográfica, revelar as fotografias. Esta já é
ou seja, já não é de rolo, não é? Já é de cartão, portanto é mais fácil, não é? Já tem um quê de digital, mas é assim um objeto que eu gosto muito. Esta foi-me oferecida pelo meu marido. E pronto, eu gosto muito dela, já viajei muito com ela, já tirei muitas fotografias, acompanhei os primeiros passos também dos meus filhos, não é? Para fazer uns vídeos. Essas tuas fotografias é numa vertente também, vou dizer, mais artística, de captar mensagens, de captar imagens. Quer dizer, ou é um registro para eu às vezes a memória? A minha mãe, com alguma graça, quando eu era mais nova, sempre me dizia que eu é que parecia a mãe e ela a filha, não é? Eu às vezes ficasse um bocado baralhada com isso ao início, quando ouvia, mas eu gosto muito das coisas antigas, gosto de facto de boas conversas que nos tragam as memórias do passado, o estar à mesa e partilhar essas mesmas memórias e essas histórias. E, ou seja, com mais de 25 anos de carreira, não é? A expressão carreira é sempre uma coisa que eu tento evitar, mas agora hesitar, porque a carreira faz-me sempre lembrar que é ali o 28 que vai para não sei onde. Portanto, gosto mais do desenvolvimento profissional e da evolução do que propriamente da expressão carreira, mas naquilo que foi o meu desenvolvimento profissional de mais de 25 anos em recursos humanos, eu tenho milhares de histórias, não é? Milhares de histórias, porque é mesmo isso, não é? Quando se gera pessoas e quando se está na vida das pessoas com o papel que eu sempre tive desde muito cedo, que foi ser diretora de recursos humanos, de facto temos muitas histórias para contar, muitas memórias, nem sempre muito boas, porque os recursos humanos eu acho que têm duas coisas absolutamente maravilhosas, que é, podemos ser o Pai Natal, no fundo, quando trazemos o presente à pessoa, que é quando lhe damos uma oportunidade de progredir, quando estamos, no fundo, a promover, a reconhecer profissionalmente, a compensar de uma forma que permeia o desempenho, mas depois também tem aquela outra parte, às vezes menos boa, em que temos que dar a voz a decisões que se calhar até nem concordamos, mas também temos que as tomar, que se calhar viramos a vida do avesso das pessoas de um dia para o outro, quando temos que chegar ao pé das pessoas e dizer, olha, já não podemos contar mais consigo, não é? Portanto, sim, as memórias fazem parte da minha vida pessoal e profissional. Falaste um bocadinho da questão da arte, ou de ser uma coisa mais artística, e a minha vida nunca foi assim muito, ou seja, os recursos humanos, o Nuno estava a dizer, vim parar aos recursos humanos por acaso. Eu também, quando penso um bocado nisso, de facto, acabou por ser uma casualidade na minha vida, porque as minhas memórias do que é que eu queria ser quando fosse grande, eu acho que o meu irmão e os meus primos iriam responder, era palhaça. Pronto, porque na verdade sempre fui um bocadinho, apesar de certinha, era aquela que na escola era uma fala barata e só dizia disparates e gostava muito de fazer rir os outros. Nascida no pós-Revolução de Abril, houve a década de 80 que me impactou imenso, como qualquer pessoa da minha geração, e portanto havia sempre aquela série fantástica quando só tínhamos 2 canais, que era o Fame, e depois havia o Fame parte 2 lá em casa, que era a Susana tipo a tentar, não é, fazer as suas coisas. E, sei lá, aos 3 anos já fazia balé, porque a minha mãe achou, como eu andava só em biquinhos dos pés, não para achar que era importante ou por coisa, mas era uma coisa que eu tinha, a minha mãe pôs-me no balé. E depois, na altura em que estava para ir para a faculdade, cheguei a casa um dia e disse aos meus pais, não, se calhar não vou para a faculdade, vou para o Conservatório de Teatro e, portanto... Vou ser artista. A minha vida, sim, disruptivo, é verdade. Ou seja, as artes sempre tiveram muito presentes na minha vida e sempre gostei muito ou seja, o teatro e a dança sempre me acompanharam, foram longas jornadas, muitos anos de dança e de teatro, e depois... Engraçado, também fui para Humanidades, porque entre aquela coisa do teatro e da televisão, não é? Aquilo sempre foi um mundo que me entusiasmava imenso. Lembro perfeitamente de ter feito uma visita de estudo ainda no colégio, à RTP, aquela coisa dos estúdios, as câmaras, como está aqui, que fascinava-me um bocadinho. Depois, ou seja,
a coisa do jornal, não é? Dos jornais, Depois ou seja, percebeste que a sempre. realidade Depois era a realidade era um bocadinho diferente, mas pronto, eu fui também para Humanidades, porque achava que poderia ir para jornalismo, e depois quando estava ali no 12º pensei, Olha, ou vou fazer botei o como conservatório de teatro, ou vou para Ciências da Comunicação. E depois cheguei a casa com esta dúvida existencial, os meus pais, inteligentes como são, disseram-me os prós e os contras das minhas opções, mas disseram que a vida era minha, portanto eu é que tinha que decidir, e eu fiquei com a batata quente e pensei, será, vou para o teatro ou vou para a comunicação social? Ainda bem E que foste para o teatro, e porque então, ajudar desse jeito. e então Devia ser depois decidi ir Devia ser. para a comunicação social, mas a primeira coisa que eu fiz quando entrei, eu sou da Universidade Nova de Lisboa, da FCSH, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. A primeira coisa que eu fiz foi, quando entrei para a faculdade, percebi que havia um grupo de teatros, que era o Grupo Teatro da Nova, que era um grupo semi-profissional, e fui lá aos castings e pronto, e fiquei, portanto, fiz teatro semi-profissional durante... Ainda estava na Jónia Martins, ainda fazia a Comuna ou Trindade, mas depois conciliar ensaios com a vida profissional era exigente, portanto, eu às vezes brincava com os meus colegas da altura, dizia que o país tinha perdido um enorme talento, a grande distribuição tinha ganho o outro, e na verdade faço da minha vida o meu palco. E teatro acho que nós fazemos todos, não é? Às vezes somos obrigados a isso. Somos obrigados, dão-me imensas ferramentas para a minha vida, portanto, a dança e o teatro deram-me múltiplas eu sou da área da ferramentas. sociologia, e na sociologia há uma corrente que diz que tudo aquilo que nós somos socialmente tem a ver com o papel ou os papéis que desempenhamos. O papel na família, o papel no círculo de amigos. Eu acho que nós trabalho. nunca falámos de sobre facto, isso, Isabel. Somos atores. Porque eu não é? tinha este objetivo enorme de ou ia para o teatro ou ia para a comunicação social, mas depois, não, depois comecei a decidir, não, vou para a comunicação social, vou ser jornalista. Na altura ainda não haviam as televisões privadas, não é? Eu já estava na faculdade quando surgiram as televisões privadas. Eu ainda fui aluna do Francisco Pinto Balsemão, na Nova, e... Só que eu queria tanto ir para a comunicação social, tanto, e foi naquele ano que havia greves, invadiam as salas, quando estávamos a fazer as provas para o ingresso ao ensino superior, uma confusão, e eu não entrei para a comunicação social na Nova por 0,5 décimas. Primeira grande frustração da minha vida, assim, de que eu não entrei. E então fiquei na segunda opção, que foi Sociologia. Eu também me formei em Sociologia, achava que ia fazer só o primeiro ano e que no segundo ano ia mudar para a Comunicação Então, Social. também estudaste o Goffman, o teu interacionismo Também. simbólico, essas coisas E todas. tudo Claro, que temos claro, direito. Depois claro. tive um professor que me influenciou bastante, foi na parte que conheci a Sociologia das Organizações e pensei, porque não, isto é capaz de ser interessante, as pessoas. Olha, como eu, já também. viste, não sabíamos Exato, disso. não sabíamos disso e temos Não, este é verdade. ponto em comum. Mas eu fiz ao contrário. Eu fui fazer a especialização em Sociologia da Comunicação. Que giro. E eu, a minha tese de investigação na Nova, eu decidi conciliar. Eu decidi, o meu objeto de estudo, ou seja, na altura pensei, não, vou fazer sobre Sociologia das Organizações, então o meu objeto de estudo foi o Diário de Notícias, o saudoso Diário de Notícias, e portanto fiz sobre cultura e formação de subculturas, em que o Eu objeto também de sou estudo cultura. foi... Mas do ponto de vista da Olha, estão comunicação. Para sabermos disto, já nos conhecemos há algum tempo. São encontros e É reencontros. que nós conhecemos há algum tempo e não tínhamos Pois ainda não, feito não esta... sabíamos Não sabíamos desta É que as coincidência conversas são das giras, nossas... Exato. É. Rui, vá, és tu. Ok, então eu Surpreende-nos. estive a pensar o que é que haveria de trazer, e então optei por aquele que, de uma forma, descreve um bocadinho aquilo que tem sido também a minha evolução, muito ligada também ao desporto. Joguei futebol desde novo e cheguei até àquela altura do 11º, 12º ano, onde joguei no Porto e onde se começava ali a tomar as decisões. Já te passou. Sim, já me passou. Sim, já sei. Pronto. Muito bem, Isabel. Claro, nem é perfeito, não é? Fazer o quê? Estás a fazer o quê? Era ali, aqui não dava. E portanto, entretanto, havia aquela altura de ou apostas nos estudos ou apostas porque os treinos começavam a ser tarde, já não dava para conciliar com os estudos, então decidi apostar nos estudos. Portanto, fui enverdando, mas para outros clubes também. E depois fui fazendo sempre desporto. Mas depois estava a pensar, desporto sim, mas também tem dois elementos que me marcam de alguma forma, que é uma música e um livro.
um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Stephen Covey. Stephen Covey, desde 2000, foi quando fui fazer a certificação nos Estados Unidos, para dar formação na empresa também, porque era uma mudança cultural que estávamos a tentar pôr em prática. E marcou-me porquê? Pela simplicidade do próprio livro. O livro, no fundo, depois há uma frase do Covey que diz: isto parece senso comum, mas não é prática comum. Portanto, isso tocou-me de alguma forma e perceber claramente que falamos, mas depois no dia a dia nós não o fazemos. E, portanto, de uma forma sistemática. E outro era a música também, que é a música do My Way, que tem muito a ver com a minha maneira. Portanto, ter-se. Ainda do Frank Sinatra. Exatamente, ainda do Frank Sinatra, exato. O fazer. Mas optei por trazer um objeto, se calhar, mais portável. Que alguns devem... Frank Sinatra era difícil de fazer. Exatamente. Ele não quis Que é um ir. taco que giro! de golfe. Foi uns dois que me ofereceram os colegas da empresa há uns anos atrás, e tinha muito a ver também com algo que eu falava muito com a equipa também, que era focar, foco. E de alguma É uma forma... coisa destas. Tens aqui um campeão, olha Sim, ali. está ali uma taça num torneio de golfe. Bom. É um bote. Já podem ir Portanto, fazer e uma então partida. eu olhava para este desporto e dizia, não tenho paciência para isso, porque é muito da ação de mexer, de prática, eu não tenho muita paciência para estar ali, fazer enquadramentos e tal, mas depois tive que começar a fazer este exercício porque percebia claramente que era meio caminho andado para não entrar num lufa-lufa desesperado, daquilo que é o dia-a-dia de pôr em prática, então antecipar um bocadinho e perceber também que quando se está ali a jogar golfe, conseguimos ler também o que os outros estão a pensar, conseguimos ao mesmo tempo também criar relação. Fala-se muito, né? Muitos negócios surgem nesses pequenos eventos. Deixa-me meter uma bucha. mesmo. Vamos usar aquele clássico dos filmes americanos. Tu és daqueles executivos que estão no gabinete. Sim. Vemos em alguns... Quando é para pensar, porque eu tenho um, Vais dar umas tacadas. sim, um hábito, por isso é que tenho aqui isto, que é o suposto buraco, né? Pois. É para entrar aqui. E eu tenho muito hábito, quando chego a casa, primeiro o meu iogurte e sentar-me um bocadinho no sofá e fazer zapping. E lá em casa a minha mulher chama-me o momento da caverna. Porque eu tenho muito estes momentos que a minha cabeça está ali, aqueles rituais, sempre a pensar. Então eu vinha pelo caminho a pensar em mil e uma coisas e a pensar. Então o golfe ajuda-me a refocar. Concentrar, não é? Com que frequência é que jogas? Agora, muito raramente. Agora comecei a jogar pádel, portanto, achava a piada, dei cabo de joelho. Já não há Voltaste piada ao nenhuma. golfe. Pádel é mais confortável. Eu não conheci ninguém que jogasse pádel que não tivesse lesões nos joelhos. Exatamente. E não há carrinho. Exatamente, não há carrinho. Portanto, e então vou jogando lá no norte, vou jogando com um amigo que exatamente me ajuda a fazer aquilo que eu sinto mais necessidade também, que de uma forma característica, que é focar e não dispersar, focar e ter pensar com alguma antecedência também. Portanto, no fundo é pôr ao meu uso aquilo que eu acho que tem como mais-valia também, que é a agilidade mental de pensar em determinadas coisas, antecipar determinadas questões, mas de uma forma mais estruturada e mais pausada. Porque chegas a uma determinada altura em que começas a pensar isto tem que ter um equilíbrio. Correto. Porque se não tiver este equilíbrio também não passas por aquilo que é a equipa. Olha, vou dizer-te uma coisa. Eu adoro a bola Dourada. dourada. Nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto estes pacotistas. Pois, nem eu. Bolsinha, não sei como é que se chama. Nunca tinha visto uma bolinha dourada. Muito bem. Linda. Queres? Faz? Hum. Sim, vão ver. É, mas é És bonito. meu menino. Não havia com brilhantes, não é? Só houvesse com brilhantes. Exatamente. Com luzinhas. Portanto, Com luzinhas, não é? portanto, um bocado porque me identifica e, portanto, e ajuda-me também nestes momentos em que estou mais de introspeção também, a pensar, e quando estou, por exemplo, a ver outros a jogar, aquele tempo que se está ali às vezes à espera, ficar a pensar que é, como é que eu vou dizer isto? O evitar os julgamentos que normalmente nós às vezes fazemos, ou somos induzidos a cometer, que é exatamente nunca ele não vai fazer a jogada como tu achas que tem que ser feita, também não vai jogar exatamente igual a ti, como tu também não vais jogar igual a ele, como jogas igual a todos os outros. Portanto, isto começa-me a levar a pensar um bocadinho, que é transpor isto para a organização, que é muita coisa, às vezes não acontece, ou muitas vezes temos dificuldades na retenção, em desafiar as pessoas e manter as pessoas dentro das organizações, porque muitas vezes também não confiamos. Nós conhecemos uma pessoa que ia adorar ouvir isto do Rui. E que também se chama Rui. O O Rui. Corre.
O Rui, do Golfe. Do Rui do Golfo mesmo, do que tem a iniciativa do First Shot. First Shot, aliás. É. Portanto, É é muito Não é? Da isto saúde mental. da confiança, de passar isto para as equipas e acreditar que não vais fazer exatamente igual a mim, mas vais fazer o teu melhor e eu estou aqui para te ajudar. Portanto, eu tenho um hábito que é nas organizações e mesmo em casa. Ainda o ano passado a minha mulher também lançou um livro, na Cordel Prata também. Ai, Veio aqui à Feira estamos- do... Só coincidências. Mas que Can não tem you nada, connect the não é dots? poesia, só para mostrar um Uma bocadinho que constelação. nem tudo tem que ser exatamente como tu achas que tem que ser. Ela pede para eu rever o livro, chama-se A Vida como Aspirador. E ela usa uma linguagem muito mais técnica, mais ericksoniana, vá lá, de alguma forma, que está mais ligada ao desenvolvimento pessoal também e formação, e ela pediu para eu rever o livro antes de publicar. Eu comecei a olhar o que é que eu faço na área da comunicação, quem é da comunicação. Está errado, isto é erro gramatical, vírgula tem que ser aqui. Pois, e depois E ela, ela é a minha esquece, não é isto, só quero que tu leias. E eu disse, olha, eu estou a ler, mas não faz sentido nenhum para mim. E ela, exatamente isso. Eu queria ouvir. Portanto, e foi editar. Que é, e não tem que ser exatamente tu. Queres editar um livro, que é como está escrito, se calhar eu olhando, assim, se calhar com esta frase podias dizer esta palavra e aquela palavra para passar uma outra mensagem, mas se calhar é tua, não é dele. Portanto, um bocado de respeitar este espaço. Eu faço muito este caminho também com a equipa, que é, e quando há erros, que é o que é que nós não fizemos, mais do que o que é que correu mal, o que é que nós não fizemos, para não estar a apontar o dedo. Então tenho uma equipa também, metade dela é muito novinha, ainda tem que aprender. Portanto, e isto sai um bocadinho destes momentos em que eu penso, de facto, faz todo sentido, que nós vamos lá apontar o que é que correu mal, mas o que é que correu mal se calhar vai inibir, vai retrair, vai começar a pensar, fiz as neiras, já não vou dar o próximo passo da próxima vez que eu tiver a E oportunidade. inibe um bocadinho a diferença e a inovação, não é? E a criatividade, exatamente. Pode ser um bom caminho. Então, mais do que isso, é o que é que não correu, o que é que nós não fizemos ou não conseguimos atingir para não chegar lá àquele resultado. Então, vamos lá pensar. Vamos, sempre nós o vamos. Quando é a vitórias, sim, também estamos lá para celebrar as vitórias. E é por isso que eu trago isto, é muito nestes momentos que... E eu gostei, como tu dizes, que não sabes, fazemos o juízo de valor, não é? De facto, não sabemos. Eu tenho curiosidade, eu sei que são os convidados, mas permitam-me aqui um minutinho. David, no Ironman, como é que isso acontece? Sempre pensei, como é que isso te traz equilíbrio? Porque é uma prova, bem, isso é uma A mim prova só me traria hiper desequilíbrio. individual, não é? Hiper individualista, individual, como quisermos chamar, não é? Para além do equilíbrio entre, obviamente, estando bem fisicamente, não é? Mas eu acredito que nesse tipo de provas tu desligas totalmente emocionalmente, ou não? Sí. Olha, isto não é de plástico. Pois não, isto é vocês sério, é podem- mesmo. Começa vermelha, não é? Eu diría que nestas pruebas, na propia prueba, es que dá pouco para pensar. Quanto tempo é uma prova? Desculpa interromper-te. Depende Depende de cada um, claro. de cada um. A tua prova, pronto, o que fizeste. perto das 11 horas. 11, Quanto? 11. 11 horas. 11 horas. Já Mas me gostaste para quando chegas ao fim, sentes exaustão mesmo? O cansaço? Sientes felicidade. Quando chegas ao fim, Felicidade. sentes. do género, estou No vivo. sentido de conseguir, pelo menos, chegar ao fim. Mais do que tudo, não é? Já fiz alguns e para mim, por exemplo, a parte mais emotiva, a parte mais é o início. Quando sinto que, olha, novamente consigo estar aqui. E por que não? A prova é a prova, mas acho que o duro é o treino. Não? Pois Então a era tua isso. meta de Eu sucesso queria não é a estar aqui, meta. olha, com a minha É idade, a não sei o quê. preparação, É a era isso que eu ia preparação, cheguei perguntar. lá. É, tu É um ritual. gozas mais com a preparação, Com o caminho. pois, com o caminho, com com o a caminho, preparação, com a prova em si. Eu É com- adoro quando vou para o ano, vou tentar fazer X. É a ideia É o que meu eu hobby, tenho. não é? Um pouco. Tu fazes uma prova dessas uma vez por ano? Sim. E agora, por exemplo, acho que já acabou. Uma vez por Acho que é impossível fazer mais do que uma vez por ano, não é? Não só estava a dizer uma Consegues vez por fazer ano. duas? Depende um pouco da. Sim, Da tua capacidade Ele veio hoje de treino. Barcelona e hoje já correu. Já veio de lá a correr. É isso. Mas hoje já correste, não é? Havia aí um Fizeste político exercício. nosso que tinha essa mania, sempre que chegava a uma cidade nova ia Olha, correr. mas um pouco como a minha parte da corrida, a parte da. dá-me esse momento. Certo. Meu. Sim. Eu, por acaso tinha uma pergunta para. A Susana. Dá um pouco em linha ao que estava agora a pensar. Qual seria, na sua opinião, se pode ser para a fotografia de Portugal? E coloco sempre, né? Eu, por exemplo, quando estou em Barcelona, antes de trabalhar, vou de bike, vou com a bicicleta até o Tibidabo, sim? Chego lá, sabes? E a cidade ainda está escuras, sai o sol, e essa é a minha fotografia. Desassossego, és um desassossego. Essa é a minha fotografia, não? Qual seria
E gosto muito de fazer, gostava, lembrei-me, né, de fazer esta Para pergunta. mim, a fotografia que representasse Portugal, A fotografia que para Susana sim, é a mais bela, não é? A mais bela de Portugal, a mais bonita. eu diria que Vista é para sempre Portugal. com mar. Com mar. Mas Sim. em que... Em que ponto? Sim. No pôr do sol. Olha, vês outra coisa que temos em comum. Eu não No gosto pôr do nada de sol. nascer do sol. Acho que é fantástico o pôr do sol sobre o mar. Assim, eu gosto muito de praia e, portanto, o mar para mim é assim retemperador, é inspirador. Sou incapaz de ir à praia, mesmo que esteja a água gelada. Vou sempre à água e sou incapaz de estar na água e não mergulhar. Não consigo perceber as pessoas que estão na praia com óculos e chapéus e não sei o quê e não mergulham. Não sou capaz, não Ainda sou bem que nós capaz. não somos siamesas, Não porque essa sou parte somos capaz, diferentes. não sou capaz. Eu não Gosto sou muito. capaz. Ou seja, o mar e a água para mim são elementos que me São bonitos. que são, ou seja, que me trazem ótimas memórias também, na verdade. Em miúda, os meus pais ficavam sempre muito aflitos porque o meu grande objetivo era andar sempre debaixo d'água. Depois fui fazer o curso de mergulho com o meu cunhado. Também? E tudo Também, mais. exatamente. Adoro mergulhar. Nós temos que Adoro fazer partilhar estas snorkeling, coisas adoro todas. fundo Já- do mas mar. já O fizeste no norte? silêncio, adoro. Nadar estar atrás de debaixo d'água. peixinhos. Não, que não, Adoro, não, não, adoro. Pá, olha que Adoro. Mas que mergulho? Só não Sim, temos é essa água coisa gelada. Pois, pois, da gelada. água fria. Estás que- nortada, Gosto então. muito de praia, sou capaz de estar na praia desde de manhã até ao final do dia. Adoro, gosto mesmo muito. Portanto, se calhar sim, uma fotografia do mar ao pôr do sol, acho que era assim. E para o Nuno e o Rui, qual Sim, seria? né, Sim, a mim também um bocado, que eu Susana- ainda por cima agora mudei e vivo em frente à praia. Uau! Portanto, todos os finais de tarde tenho ali quer dizer, quando chego a horas de ver o pôr do sol. de Aonde há facto, furada? Está a jogar a golfe, né, com... não, é em Gaia, Em mas Gaia? é Canidelo. No Canidelo. Canidelo. Sei perfeitamente onde é que é. Lá um Pingo Doce do Canidelo. Pensei que ia dizer que havia lá uma padaria Muito ligado ao portuguesa. Não há. E tem ali mesmo em Não, frente. mas Portanto, no e Porto agora, já existe padaria a água portuguesa. demora. Eu vou molhar o pezinho. Só para avisar. Só vou para molhar, avisar. vou molhar o pezinho e venho para trás porque a água ainda não está na temperatura devida. Está muito gelada. Mas para a Susana não dá. Exato. Embora não Sim, sempre tenha mas sim, mas é essa Não, mas, paisagem assim, já mergulhei em muitos mares, mas o Atlântico é aquela coisa, não é? Então, quando está frio, é aquele choque. Muito bom. Tu rejuvenesces. Eu adoro. Olha a cara de Isabel. Não acredito nada. Já não são PFF. Não, pá, eu a pensar que tinha encontrado a minha alma gêmea aqui a mim. parte Mas Tem que Não, haver esta qualquer coisa parte- que vos distinga, senão... Exatamente, Não, essa exatamente. parte não. Gostas mais de águas quentes? Muito mais. E tu, Nuno? É assim, eu revejo-me nisto. É assim, nós temos não só uma das maiores zonas económicas exclusivas, 4 milhões de quilómetros quadrados. Ou seja, e tudo o que é essa força, para mim, é o mais emblemático pisto. Não é? Qual Porquê? seria- Porque nós somos um país à beira-mar plantado, efetivamente. Não podemos escapar desse clichê. Do mas fado. E o fado, obviamente, associado. as descobertas. Somos um país Desde de os descobertas, navegantes. aos nossos pescadores, quer dizer, vamos por aí fora. Eu diria que a vida é uma faina, não é? Portanto, ou seja, no meio disto, eu diria que é um símbolo natural do país. É assim que eu identifico. Portanto, também, Se fosse o sigo ângulo, aqui. eu punha com o pôr do sol, mas com um farol para representar um bocado este lado Está muito expansionista. Epá, está Isto tão está poético muito técnico. este episódio. Está. Está... Eu agora entendo. Eu acho que melhor estamos o Nuno. todos... Eu tinha aqui uma todos a coisa complementar. que retirei de um artigo do LinkedIn do Nuno. Sim. 2015. Ih, meu Deus. Mas eu não Antes sabia, do livro. eu não sabia da veia de escritor, não é? E Sim. poética, não é? Que ele diz assim. Então o que é que retiraste? Hoje, isto era para ser mais técnico do que filosófico, ok? Eu retirei, mas ok, para hoje as boas práticas apontam no sentido da aposta no ser em detrimento do ter. E previamente ao estar. Como é que isto era em 2015. É assim, não, mas isso... 10 anos depois. Primeiro, 10 anos eu sempre 10 anos fui muito oriental, para começar. Fiz, lá está, artes marciais, fiz... O quê? Fiz karatê, Shotokai. Depois, entretanto, tirei formação Cuidado. desde... Lá está a formação vária, desde shiatsu até a acupuntura japonesa, portanto tenho uma ligação muito, muito forte, digamos, à cultura agulhas. oriental e vejo muito nessa forma de lá estar, de ser, sobretudo de ser, sem extremismos, ok? Porque senão isso levar-nos ia longe esta conversa, japoneses, chineses, coreanos. E estamos numa boa altura para falar de extremismos. Pois, com tudo o que isso implica. Mas é assim, primeiro que tudo o ser, sim, porque é isso que fica, é a essência
das pessoas. Obviamente acumulado, sempre experiências e vivências que vamos tendo. E depois, conforme vamos crescendo, vamos disseminando, seja nos que estão mais próximos, seja noutros que vamos cruzando aqui e ali. Portanto, eu diria sempre, isso faz muito sentido e mantenho essa premissa, portanto, muito válida para mim. Portanto, o que disse em 2015 continua a ser válido agora. Portanto, porque isso é matriz, isso vem mesmo de dentro. Sim, eu gostei especialmente desta, mas tenho mais. Da Susana. é Sabe que algumas estão numa ótica mais corporativa, não é? Claro. Da Susana tinha aqui. A liberdade de escolha também impacta o well-being mental e social. A liberdade de podermos escolher, não é? Na verdade. E aquilo que eu assisto, de uma perspectiva sempre um bocadinho mais ácida que eu faço, não é? É que nós falamos muito do well-being, das condições, satisfação, felicidade na empresa, no trabalho, o que quisermos chamar, etc. Mas uma grande parte daquelas iniciativas são mais ou menos impostas, ou seja, eu até posso gostar de uma iniciativa, mas se não fiz parte do processo de identificação e de seleção daquela iniciativa, eu, a partir de mesmo inconscientemente, ofereço alguma resistência, ou pelo menos não valorizo tanto, não é? Como é que tu olhas para estas tuas palavras? Eu acredito que existe essa liberdade e tem que existir essa liberdade. Eu, por exemplo, na organização onde eu estou atualmente, nós anualmente fazemos um survey interno que chamamos escutar e tem o nome exatamente de escutar porque nós às vezes ouvimos as pessoas, mas não as escutamos. E, portanto, eu acho que com a minha equipa o que nós procuramos fazer é, de facto, poder escutar as pessoas, o que é que elas mais valorizam, o que é que não valorizam assim tanto, para depois podermos, de facto, adotar as estratégias de recursos humanos, as certas e as que impulsionem a organização através das suas pessoas em frente. E, portanto, acho que não é a fruta que vai fazer a diferença, ou vamos todos agora fazer... Cantar o sei lá, Kumbaya. Exatamente, mas Tirar tentar adaptar àquilo que também é a nossa organização e a cultura padaria portuguesa hoje em dia tem mais de 1000 pessoas, nós trabalhamos com 25 nacionalidades, portanto nós temos uma diversidade enorme dentro de casa e de facto, ou seja, temos que ter a flexibilidade ou a liberdade de irmos adaptando as nossas estratégias. Portanto, eu continuo-me a identificar com aquilo que escrevi, sim. E é a tua. Não, essa questão das 25 nacionalidades, um dos temas que é recorrente aqui é como lidar com pessoas diferentes, não é? Como é que vocês trabalham essa questão? Como é que acomodam a diferença e reconhecem a diferença, mas simultaneamente a incorporam em termos culturais e em termos dos procedimentos de gestão? Olha, uma coisa que eu sinto, e isso foi muito, acho que foi assim uma coisa, desde o início da marca Padaria Portuguesa, acho que o nosso fundador, o Nuno Carvalho, sempre promoveu muito isso internamente, foi... ou seja, as pessoas terem a sua própria identidade, não é? E serem quem são fora ou dentro da padaria portuguesa. Eu acho que está um bocadinho no ADN e nos, não é agora e nos moda, valores da marca. Não é, agora é não moda. Agora a moda, porque ainda não se falava muito de inclusão e, de facto, o Nuno, através da Crinabel e da Fundação Liga, desde muito cedo que começou também a abrir essa porta para que pudéssemos incluir todas as pessoas, independentemente da sua diferença cultural, etária, ou seja, se têm alguma necessidade específica, poder acomodar o valor que a pessoa traz para dentro da organização, independentemente de onde ela provém ou de onde ela advém. Eu acho que é muito por aí que nós tentamos fazer. Agora, claro que há coisas que, sei lá, hoje em dia temos que comunicar e agora que fomos recentemente adquiridos também pelo Grupo DAM, mas antes disso, não é? Nós temos muitos colaboradores que não falam português. Não é? Portanto, nós, na nossa comunicação, ter que adaptar também para 2 línguas, sei lá, por exemplo, nós temos 2 fábricas, não é? As pessoas conhecem mais as lojas, mas a Padaria Portuguesa tem 84 lojas, 2 fábricas, um centro logístico e principalmente na fábrica, nas zonas de produção, nós temos muitos colaboradores estrangeiros e alguns deles, a sua religião fez-nos ter que adaptar algumas coisas, não é? Principalmente para podermos lidar com a diferença. Portanto, eu acho que acima de tudo é respeitar a individualidade, a identidade e tirar o maior valor de cada pessoa, porque cada pessoa tem um
um valor que pode e deve acrescentar ao negócio, independentemente de ser o operador, ou o diretor, ou o Eu CEO. diria, só pegando no que a Susana está a dizer, e que também ajuda muito é a questão da formação. Se eu estiver imaginando português para não nativos, por exemplo, de forma a que eles basicamente também rapidamente consigam perceber, digamos, a língua que é falada e sentem-se mais confiantes também. Por outro lado, haver, de alguma forma, exemplos que possam ser premiados dessas pessoas, no sentido da organização, do que é que eles fazem, o que é que eles, no fundo, dão ao negócio. E terem o seu palco também. Portanto, terem o seu devido reconhecimento e, sobretudo, valorização, porque eles, de alguma forma, também a procuram, como todos os outros. Portanto, eu diria que também, só mais chega, que acho que também faz sentido. Concordo. E isto até nos passa aqui para o Rui, que é uma frase havia frases mais filosóficas, não é? Mas aqui esta mais prática, mas que está completamente relacionada. Isso eu não sabia, isto não é? Temos que humanizar os processos. Ok, é uma frase simples, não é? mas de difícil execução. Não é? Dava um bom título para um livro. Exatamente. E que iria ser editado por quem? Não sei. Não é poesia. É verdade, eu uso muito esta expressão e ainda há dias estava a ler um artigo também e que me ficou esta expressão também, que é quando fala da guerra do talento, da retenção. Portanto, eu acho que nós em organizações temos que criar condições para que as pessoas continuem interessadas em estar lá. E a expressão que era um bocado as pessoas vão se manter connosco enquanto elas sentirem que estão a crescer e a criar impacto. A partir do momento em que elas sentem que não estão a criar impacto, portanto não há um propósito também, muito provavelmente elas vão sair. Eu aposto, e nessa expressão eu vejo muito, e é aquilo que eu tento ter também na equipa, e até usando a expressão do nosso acionista, que é temos que transformar a cultura do grupo também, e ele só vai conseguir perceber que isso está a acontecer quando naturalmente nos discursos, nas conversas informais, ou sejam formais ou informais, o discurso for nós em vez de o eu e eles. Portanto, quando o nós começar a ser automático, significa que já fizemos algum trabalho. E a humanização é um bocado este lado, que não vale a pena estarmos a construir processos que depois as pessoas não vão aderir, que as pessoas depois vão recusar. É a tal questão de vou oferecer agora este benefício de saúde mental e eles não vão querer. Nós fizemos um survey também para ouvir as pessoas e que eles nos dissessem o que é que eles valorizam mais. Dentro daquele leque de opções, o que é que eles mais valorizam e que sentem mais necessidade. E nós disponibilizamos. Agora, depois de termos este, vamos para outros e ver se eles ainda continuam com esse interesse. Porque acho que não faz muito sentido estarmos a impor à luz daquilo que é a minha perspectiva. É a tal lógica que é, ele nunca vai fazer igual a mim, portanto, porque é que ele não gosta disto. E eu vi às vezes a minha equipa a dizer, fizemos um programa de saúde mental também, e eu às vezes colocava à minha equipa, mas para lá, nós estamos a dizer que as pessoas não estão a aderir. E vocês? Claro. Já aderiram? Porque é que nós estamos a impor que os outros adiram? Temos que perceber exatamente o porquê. E esta questão de escutar, nós temos muito sessões com a administração também, que é escutar as pessoas, mas estando pessoas sem funções de chefia, para dar também mais este espaço. E esta humanização é criar experiências. Eu acho que a melhor forma de eu me sentir confortável é eu criar um processo que ao mesmo tempo me crie uma experiência dentro da organização, seja ele qual for. A questão das carreiras, eu não falo em carreiras também, essa questão da evolução que ele possa ter, é uma evolução que pode ser desenhada conforme ele achar que é, mas tem que ter em conta com uma experiência que ele queira sentir na organização. Eu com a minha equipa uso muito a expressão, eu tenho os briefings às segundas-feiras, hoje não, mas às segundas-feiras. Não há prioridades. Não há prioridades, exatamente. Em que Hoje é segunda. em que eu lhes começo sempre por perguntar como é que estás, como é que te sentes e como é que foi a tua semana, como é que tu sentiste. Que emoções, que experiências é que tu acrescentaste àquilo que é o teu... Porque acho que é importante nós percebermos isso, que é para perceber também se eles estão. Aquela questão de, quando as pessoas estão à procura, uma chefia deve estar atenta. E às vezes é nestas pequenas coisinhas, são sinais que a gente vai conseguindo perceber se há uma resposta que não é dada de prontidão, alguma coisa se passa ali. As perguntas que fazes? As perguntas, como é que tu estás? Sim, como é que tu estás hoje? Como é que te sentes? Como é que te sentiste na semana passada, no final da semana? O que é que te acrescentou na semana passada? Mas é giro porque o Rui está a dizer como é que faz, claramente como é que estás a tratar isso como um processo. Ou seja, não é tive ali uma conversa. Sim, não é? Humanizar também pode ser um processo. É um bocado isto. Se eu me sinto bem, estar numa organização, quero ter uma informação ali, porque gosto e faz-nos sentir que estamos a atingir o objetivo e cria emoção e uma boa emoção, então porquê é que eu não vou pôr? Ai não, porque aquilo distrai as pessoas. Não pode. É esta mentalidade, estes paradigmas que eu tenho que trabalhar. Portanto, esta questão da humanização dos processos, um bocado isto, é torná-los mais humanos, é olhar mais para a pessoa enquanto pessoa e não com a pessoa que é
tu vieste Mas aqui isso para também é trabalhar. corajoso, isso também é corajoso, porque a partir do momento que nós inserimos no processo, vou brincar com as palavras agora, mais ou menos, Sim. passa a ser uma coisa auditável. Sim, Não é? certo. E se é uma coisa auditável, é uma coisa oficial na empresa, é uma coisa que é vertical no seu acesso, ou seja, inclusive ao acionista, não é? E, portanto, onde normalmente assim, não falamos mais números do que outra coisa muitas vezes, não é? E, portanto, por isso é que eu digo que é um marcar de posição também sobre que a cultura é também prioridade e bem para o fim. Tem os administradores que dizem o que fazemos por um lado é fazer igual para todos. Só que depois tem esta questão. A altura de Natal agora, nós temos uma empresa em Moçambique, eles não festejam o Natal. Pela religião, e tudo não festejam o Natal, é o dia da família. Então nós, quando mandamos a mensagem para toda a gente, a família, é um momento de família e não damos tanto realce. Quando damos aqui os cabazes, damos os cabazes, mas temos pessoas que são muçulmanas também aqui, são de outros países, nós tentamos adaptar, não lhe vamos dar. espera. Marcamos o jantar de Natal, ele tem o seu lado. Tem mensagens de Natal diferentes. Não, mensagem mais global, mas em vez de dar o realce de Natal, damos da família. Bom, O dia da posso família. cair no erro no sentido de que temos esta mensagem específica, porque é completamente Sim. adaptada, Mas e ser- estávamos a discriminar de alguma forma também. Sim, não é? o ser um Discriminação processo- positiva, se quisermos. não é? Ser um só processo assim não se tem consegue ser inclusivo. necessariamente Pois, de exatamente. ser Exatamente, paternalista. exato. E a ideia e então tudo que é a pessoa da área da comunicação, quando vem com algumas ideias, vamos fazer esta iniciativa. Eu tenho uma experiência de vida que é quando veio as modas dos voluntariados, não é? Então uma vez lá em casa também dissemos, eu quero ter a certeza se isto é uma moda, se vamos fazer voluntário, se é por ser moda ou se é por mesmo nós que queremos sentir isto. Então qual é o dia que escolhemos? Véspera de Natal. Fui fazer voluntariado na véspera de Natal, passei a noite de Natal pelas ruas do Porto a distribuir. E digo que cheguei às 4 da manhã em casa e fiquei com aquele sentido de gratidão que Alma cheia. encheu-me. Vai, é Natal. Exato. É Natal, e encheu-me o coração, E e sobretudo encheu-me aquela coisa de estar ali, a ouvir uma história, e encontrar pessoas que, no nosso tempo de escola, dizem assim, mas esta pessoa era de boas famílias, e está aqui na rua. Ver outras pessoas que é por opção que estão ali na rua, e ouvir pessoas que só querem contar a história outra vez. Contam aquilo todas as semanas, mas querem contar e nós ouvimos. É de uma gratidão. E a partir daí comecei a fazer, porque senti claramente que me enchia. É um lado egoísta, é verdade, que me enchia um bocadinho, mas que me dava aquele lado que é estou de alguma forma a contribuir, estou de uma forma aqui a ajudar. Portanto, um bocado deste lado. Olha, mas eu não resisto e se calhar para terminarmos, vos dizer que vocês são pessoas maravilhosas, mas não são perfeitas. Claro que não. Mas não. Nós temos fragilidades, temos vulnerabilidades e eu acho que gostava de vos pedir isso. A vossa fragilidade, a vossa vulnerabilidade, aquilo que é humano, mas que exposto vos faz recuar. Eu diria que no meu caso é simples, pelo menos. Ou rápido. é simples. Não, Ele é sem problema. poeta. Sem problema. É assim, quando nós nos damos ao outro, e de alguma forma o que é que acontece? Estamos a transmitir algo de nós. Ficamos, obviamente, mais expostos. Ou seja, estamos a transmitir isso. Por outro lado, obviamente que isto exige recursos. E nem sempre temos essa disponibilidade, ou seja, a dada altura retiramos alguma coisa a algum lado. As dimensões, obviamente, de vida, ao darmos a um lado, estamos a retirar ao outro. Portanto, isso também é uma fragilidade. Depois não conseguimos responder porque queremos ir acudir a todos os fogos e depois, a dada altura, não conseguimos. E alguma coisa fica em falta. E esse sentimento de dívida, por vezes, acumula-se e fica. E então, lá está, não é só gerir prioridades, é perceber o que é que eu vou dar mesmo mais importância, o que é mais importante para mim. Estas pessoas precisam de ajuda, mas eu preciso de mais tempo para a família, eu preciso de mais tempo. E gerir estas dimensões de vida todas acaba por ser uma vulnerabilidade de alguma forma, diria eu. Sim. Muito bom. Eu um bocado. Como é que se passa a bola sem verbalidade? Estava a pensar, não é? O que é que me torna mais vulnerável? Que eu acho que são podem ser imensas coisas, não é? Aquilo que eu acho que me sinto mais desconfortável de alguma forma, que é o sentir que não sou suficiente para. E acho que o melhor elogio em termos profissionais que eu recebi, entre outros, mas um dos melhores, foi recente numa atividade que estávamos a organizar para a equipa também, e alguém que tinha comentado com a entidade comentários sobre a equipa e sobre o departamento, e que diz: a nossa chefia é mais um salário. Isto é daquelas frases que ficam na tua cabeça e que não estava nada à espera de receber isto, não faço com este intuito, mas soube tão bem. E aquilo que mais me fragiliza de alguma forma é sentir que não consegui lá chegar.
a sensação de insuficiência, de não conseguir responder, e depois o outro lado, que é... Mas não é porque és ambicioso. Não, é porque eu quero fazer, mas eu acho que não tem valor para lá chegar. E dar um exemplo, o Nuno estava a falar 20 anos de gaveta de escrita. Eu tenho amigos que já me conhecem há muitos anos também que dizem: tens tanta coisa, tens tanto conhecimento, tens tanta coisa, porque é que não te colocas cá para fora? Mas eu acho que aquilo que eu tenho para acrescentar não tem valor para os outros. Aquela lógica de que não julgues os outros, mas depois eu feito é aquilo que mais mais me desconforta, é um bocadinho isso, é eu achar o que os outros vão pensar. E isso é insegurança. Sim. Insegurança, Sim. exatamente. Por aí. Tens aí um objetivo já para 2026. Aliás, este fim de semana eu tive, Dar a à volta a força isso. desta atividade, juntar ali um conjunto de temas e sarrabiscos que eu fui apontando para começar a juntar artigos. Vamos lá, bora lá. Sem querer, já estamos aqui a trabalhar com a gente. Ainda vou aí fazer um livro os dois. Why not? Why not? Pois, porque não? Os três. Não é? Podem combinar isso, os três. Podemos começar num pôr do sol, alguns. Numa padaria portuguesa. Com um bom coração, massa brioche. Exatamente, estamos a gravar a situação. Vá, não fujas. Bem, não o que é que me fujas. torna vais vulnerável? Não, fugir nunca virar a cara ao objetivo. Eu acho que não cumprir a expectativa, seja ela a pessoal, a familiar, a profissional, torna-me mais vulnerável. Não gosto de não cumprir com as expectativas dos outros ou defraudar as expectativas dos outros. Deixa-me achar que não fui suficientemente capaz, e isso também faz um bocado parte da trajetória, porque acho que nós aqui todos desportistas, não é? E eu fui atleta durante muitos anos, não é? Aquela exigência de está a doer, mas tu tens que continuar. Estás a perceber? Que é bom No pain, no game. Pois, é que é Pronto, mesmo e tentar estar sempre. Ou seja, A superar-se. a lutar para te superares, e às vezes é preciso tomar consciência. Isso aconteceu muito durante a pandemia ou no pós-pandemia, realizar que tu não consegues chegar a todo lado, não é? E na altura estava na Jónia Martins, quando foi a Covid, teres um negócio com lojas 7 dias por semana, aberto, com pessoas nas lojas, não é? Vulneráveis à Covid, não é? Nós, obviamente, Que nem nos sabíamos escritórios o já que sabíamos era, o que claro. era e não sei o quê, depois os casos, as doenças, ou seja, e quando tu és a pessoa das pessoas, não é? Tu tens que zelar, não é? E cuidar ao máximo de tudo e de todos, e quando tu achas que isso te começa a fugir das mãos, começa-te a fugir do controle, deixou-me altamente vulnerável, sim, deixou-me altamente É vulnerável. engraçado. Nós conseguimos aqui um set muito alinhado nas questões da humanização da gestão de pessoas, e que naturalmente tem muito a ver com vocês, não é? Com vocês, com o que são, que era exatamente isso que nós queríamos chegar. Tenho aqui uma palavra que não é profunda, não é coisa nenhuma, mas é engraçado porque eu não conhecia. A Susana já tínhamos cumprimentado, como Já um bocadinho. cumprimentado, sim. Verdade. Mas não nos conhecemos bem, não é? Portanto, isto vale o que vale, não é? Mas o Rui, o protetor, ficou muito claro, não é? Portanto, a Susana, uma perspectiva construtiva e fofinha, como costumo dizer, não é? Mas a certinha / palhacinha, mas no sentido de, como tu disseste, não é? No sentido de saber estar e de agradar e, acima de tudo, cumprir com as expectativas, não é? E depois o poeta escreveu aqui, não é? O poeta também, não é? Mas que ele deixou mesmo muito claro naquilo que disse, que quer inspirar, não é? Ele disse que quer inspirar, que é, enquanto legado quase, não é? Também, não é? E é engraçado que eu tinha escrito, foi logo ao início, não é? Que eles são, isto não é profundo, mas é aquilo que eu retiro, não é? Super exigentes com vocês próprios, porque não dão margem. E agora, como estavas a terminar, era uma prova enorme do quão exigente tu és contigo Mas próprio, mesmo não é? do ponto de vista da gestão de Muito pessoas, bem observado. mesmo do ponto de vista da gestão de pessoas, vocês sublinharam bastante, é preciso olhar à particularidade de cada um e chegar até ele, escutar, se quisermos, não é? Mas depois também fazem o contraditório, que é, mas nós não conseguimos chegar a todo lado. E então há necessidade de escolher, fazer escolhas, de fazer caminhos, que sejam processos, E não se sejam calhar. tão bons como nós, sejam Mas vocês eu acho que próprios. Não é? essa síntese que acabaste por fazer, não é? E esse denominador comum que encontraste aos três
da exigência, eu acho que a mim assenta-me muito bem, porque acho que a exigência leva-nos sempre a querer fazer mais e melhor. E se nós trabalharmos com as pessoas e para as pessoas, não é? Acho que temos que ter essa exigência sempre em mente, porque nós representamos todos os outros, portanto, temos que fazer melhor, não é, ou seja, é pelas pessoas que estão dentro da organização, não é? Portanto, acho que não é para nós, é pelos outros, não é? Esta exigência Pegando no que a Susana está a dizer, representarmos os outros, não é? Dar voz aos outros. há aqui uma competência crítica, que é a nota de rodapé disto tudo, que se chama empatia. Ou seja, que eu acho que é a competência que penso eu que vai colocar, ainda por cima com esta questão da inteligência artificial ainda mais, vai colocar aqui muitas questões. Como é que os gestores, digamos, de pessoas, do capital humano, de todas as empresas, como é que conseguem, obviamente, colocar-se no papel do outro, do colaborador todos os dias, perceber o que ele está a sentir, as questões, os desafios que ele vive e como é que nós estamos aqui para facilitar esse caminho, ou seja, da melhor forma, com meios e recursos que ele necessita para ser feliz na organização. Porque é isso que o irá manter. Não é reter, cuidado. Sim, manter. E se calhar parte desse caminho é a resposta à questão que tu colocaste, não é? Quando perguntavas, não sei se foi esta forma, quais são as vossas vulnerabilidades, não é? Que em determinado contexto nós assumimos, mas não fazemos disso ferramenta, mas pode ser. Perfeitamente. Pode ser uma ferramenta interna. Eu acho que, e falando por outros profissionais das áreas, não é? Em cargos de liderança que assumimos, eu acho que cada vez mais, e pegando aqui também um bocadinho no que me disse nesta empatia agora com o IA a funcionar e tudo mais, eu acho que os líderes têm que ser cada vez mais, ou seja, mostrarem as suas emoções, mostrarem as suas vulnerabilidades. O ano passado, em outubro, no mês em que se celebra o Dia da Saúde Mental, dia 10 de outubro, nós lançámos uma coisa internamente que foi o indicador de emoções. Que basicamente são uns smiles, não é? Se estás vermelho, tipo, não falem comigo, se estás amarelo, estás mais ou menos, se estás verde, está tudo ótimo e não sei o quê. Não Portanto, concordo. e acho que... Está invertido. Não acho mesmo. Estás vermelho e já tens assim o caminho, já estás alegre. Mas esta coisa de mostrarmos as nossas emoções, qual é que é o mal? Mostrarmos que hoje não estamos num bom dia. Qual é que é o mal do líder chorar, se tiver vontade de chorar? Não é só torna cada vez mais humano. Eu acho. E as frustrações também. E as frustrações, sim. Porque eu costumo dizer, nós também somos pessoas, não é? Quem está à frente das direções de recursos humanos tem que cuidar dos outros. Eu às vezes ponho-me assim na brincadeira e dizer, quem é que cuida de nós? Não é? Portanto, nós também somos pessoas. Nós também somos pessoas e somos tão colaboradores quanto os outros. Também temos bons, maus dias. E precisamos de outra coisa, que é, e eu não falo como responsável de recursos humanos, que não sou nesse papel. Já o fui, mas de uma forma diferente. Mas nós precisamos que as equipas tratem de nós. Sim. Claro. E é algo que deve ser natural, mas eu acho que de uma forma não levando ao processo, não é? Eu diria que é quase uma obrigação, não é? Numa cultura saudável, não é? Não é obrigar a pessoa a tratar da sua liderança também, mas acho que isso é muito saudável. E só aí é que vamos conseguir... É um bocado... É um trade-off. Sim, é um trade-off. Eu lembro, veio numa temporada mais cansado e a equipa deve ter dado conta disso, porque depois percebi quando cheguei ao gabinete e tinha o meu gabinete com balões, corações e balões com formato de canecas de cerveja. Eu vou lembrar que a equipa é só mulheres. E tinha um cartão no ecrã, portanto, no ecrã, a dizer, logo vamos beber um copo. E fomos todos beber um copo, fomos a um bar que tinha jogos, portanto, com quizzes e tudo isso, portanto, e divertimos. Exatamente porque a equipa percebeu isso. E eu nunca lhes tinha dado essa... Os escapes são ter-te a forçar e não dar, não passar um bocado disso. Mas quando isto é o que costuma-se dizer, quando treinas também a equipa para observar, eles depois eles vão olhar para ti. Claro. Aquela velha máxima, semear para colher, não é? Se eles perceberem que cuidas deles, também necessariamente vão querer cuidar de ti, não é? Acho que cuidar de ti, naquela ferida em concreto, não podes escondê-la. Exatamente. Tens de dizer que a tens, não é? E também sai das... Excelente. Olha, concordo completamente que percebes, ¿no? Esta autoexigencia, ¿no? Dos três. Eu acrescentaria, percebes também uma fantástica humildade, em positivo. Acho que é fundamental, não, para crescer e para sentir que sempre, não é, tens de melhorar, não é, e tens de ajudar mais. Por alguma razão se fala muito em liderança de serviço.
Ou seja, nem é preciso título. As pessoas, obviamente, no fundo, eu hoje estou cá, tenho este nome, tenho esta função. Mas a minha ideia é, lá está, de semear para colher, dar para receber, por que o trabalho seja sempre prazer. Ou seja, tudo a rimar aqui no meio disto. Mas a ideia é esta, cada vez mais ser assim. Poeta. Exato, poeta. Um brinde. Muito Muito obrigado. Obrigada a nós. Excelente. Obrigada. Obrigada.